Salve, salve família do Esporte Clube AJR Voleibol. Tudo bem com vocês? Como que foi o final de semana de vocês? Espero que tenha sido muito bom, né? Estamos novamente aqui na segunda-feira, sensacional, dia 29 de julho, ao vivo com Papo Direto. Antes de eu falar do nosso convidado de hoje, que tá espetacular, começar a falar, eu quero lembrá-los que sábado foi dia mundial do vôlei, né? Dia internacional dessa modalidade que nós amamos, que une muitas pessoas. Você que iniciou agora, quem já tem uma história, é muito emocionante você falar. Acompanhei várias pessoas nas redes sociais falando sobre o voleibol e foi muito bacana, né? O AJR Voleibol fez também a homenagem a esse dia, relembrando bastante coisa, é muito legal. Quando a gente vai falar sobre o dia do voleibol, a gente começa a ver coisas lá de trás, quando a gente iniciou, né? E nós também temos que lembrar que ontem no domingo foi um dia de consciência do LGBT, né? O dia mundial, né? Infelizmente nessa data que tínhamos que ficar em casa, mas a manifestação virtual foi sensacional, né? Lembramos que nós do AJR apoiamos toda a causa, nós somos liberal a tudo, apoiamos, nós não temos preconceito nada aqui. E hoje vamos falar do nosso convidado de hoje, que eu tô ansioso pra bater um papo com ele, tá? Conheço ele bastante. Mas antes, lembra que, ó, quem quiser me seguir lá no nosso Instagram, no meu Instagram pessoal, Marques3, segue lá, se quiser perguntar coisa, bater um papo comigo, me conhecer melhor, eu tô lá pra responder pra vocês, tá bom? Me acompanhar minha vida pessoal dentro do voleibol, entra lá. E você que ainda não curtiu as redes sociais do AJR Voleibol, o que você tá esperando aí? Entra lá, ó. AJR Voleibol, no Facebook, no Instagram, e você também não pode esquecer de se inscrever no nosso canal do YouTube. Todo dia tem um jogo especial do AJR pra você. É isso aí. Entra lá, curte, comenta e se inscreva no nosso canal. E não esqueçam de ativar o sininho de notificação, tá bom? Agora, você que tá aí na sua casa nesse momento, você sabe do que eu vou falar agora, né? Das nossas canecas, que elas são sensacional. Olha que caneca linda, ela congela, ela mantém, ó, a temperatura da sua bebida, fica sensacional e super baratinha. Se você quiser uma caneca dessa aqui, ó, é só entrar aqui, ó, em contato com a gente pelo direct ou inbox, né, lá no Facebook ou até no canal do YouTube, ou procurar algum atleta que ele pode vender pra você. Lembrando que as canecas, o valor arrecadado é pra ajudar na nossa volta, nos nossos campeonatos. Então não esqueça de... Gente, as vendas tá sensacional, de verdade. O pessoal tá comprando sem parar. E o que eu acho mais bacana, o pessoal fala assim, Caio, meu, é bom o produto, tudo bem? Ó, não esqueça, tá bom, pessoal? Vamos ver se o nosso convidado de hoje, esse cara tem experiência de mais de 10 anos dentro do voleibol. É um cara que eu admiro muito, gosto do estilo de trabalho dele. Já visitei, já joguei com ele muitas vezes, contra ele. Eu vou ver se ele tá aqui, o nosso convidado de hoje. Vamos ver se ele já tá entrando aqui pra gente bater um papo com ele. Se ele não tiver ainda, a gente continua aqui. Ó, não esqueça, pessoal, de chamar todo mundo aí, ó, pra tá assistindo a nossa live, conversando, comentando, tá bom? Olha ele aqui, vamos ver aqui, ó, o nosso amigo, se ele tá aqui. Eu tenho orgulho de falar desse cara, porque ele é um cara que... Ele tem um projeto sensacional dentro da cidade de Diadema, em São Paulo. Joga federação, joga ligas regionais, joga jogos abertos. Eu tenho onde apresentar pra vocês, que vai conversar, bater um papo com a gente. Com vocês, o professor Kleber. Ideal, vamos ver se ele tá aí já hoje. Vamos ver, estamos esperando ele aí entrar. Bom? Tá conectando. Salve, salve, boa tarde, professor Kleber, tudo bem? Oi, Caio, tudo bem? E você? Tudo bem, graças a Deus. Primeiramente, é uma honra tê-lo aqui com a gente. Quero agradecer pelo convite. Você aceitou o convite de estar batendo papo com a gente, que eu sei que muita gente quer escutar o que você tem para falar. Um cara que eu admiro, que tem uma experiência gigantesca, um projeto que todo mundo tem que seguir como base. Muito obrigado, viu, Kleber? Eu que agradeço o convite. Eu tenho acompanhado algumas lives que você tem feito aí. Acompanhei a do Giba, consegui assistir, a da Ieda também. Parabéns pela iniciativa. Acho bacana chamar os treinadores para contarem suas experiências, falarem sobre os seus projetos, né? A gente se conheceu em 2018, se eu não me engano, foi. E de lá para cá a gente tem trocado bastante ideias também. Então, obrigado aí pelo convite, parabéns pelo projeto também. Eu tenho acompanhado bastante o crescimento. Daí, precisando, é só chamar. É isso aí. Kleber,
E como você tá em casa? Como que você tá nessa quarentena? Caio, eu sou, além de ser professor de educação física, eu sou professor de matemática também, né? Sim. Então eu estou trabalhando em casa, né, com as aulas remotas, né? Então todos os dias eu sou professor, né? Todos os dias, então eu tenho que participar das aulas remotas. Então eu começo cedinho, 7h15 da manhã, e vou todos os dias até as 2h30 da tarde com as aulas ao vivo mesmo, né? E aí, por enquanto, o restante do dia, aí tem dia que tem reunião, tem dia que não. Tem os treinos das categorias também, que acho que a gente vai falar daqui a pouco disso, né? É. Você Mas tá tem vendo sido aqui em dessa casa? forma. Quem tá em casa tá vendo que a nossa entrevista vai ser bacana. O cara, ele é professor de educação física e professor de matemática. Então, Sou. além dele ser especialista no voleibol, é um cara que tá ali sempre calculando os mínimos detalhes, um cara super detalhista. Então, pega tudo que ele vai falar. Kleber, o que que te levou ao voleibol? Primeiro como atleta, né? Então, desde criança. Uma coisa que me chamou muito a atenção, que eu era criança na época, foi a Olimpíada de Barcelona, que muitos não vão lembrar, lógico, né? Não eram nem nascidos, mas que foi lá em 92. Então, foi ali que eu peguei gosto pelo vôlei. Né? Principalmente ali, eu gostava muito de ver Maurício, Marcelo Negrão e Tandy jogar, os três. Então ali eu peguei gosto, e aí comecei a fazer escolinha, né? Comecei a fazer escolinha aqui na chácara, inclusive. Eu e a minha irmã, nós somos os primeiros alunos do clube de voleibol. Os primeiros alunos de voleibol do clube, né? Aí eu fiquei pouco tempo, aí me indicaram para ir para São Caetano, depois eu joguei base lá em São Caetano, joguei federação lá em São Caetano, né? Depois eu parei e aí eu fiquei anos e anos sem contato direto com o vôlei. Só que a minha irmã, como foi jogadora, eu sempre continuei acompanhando. A minha irmã chegou até o adulto, né? Então eu sempre acompanhei. Então foi assim que eu tomei gosto pelo voleibol, criei esse gosto e estou aí até hoje. E como Kleber, técnico também, né? não, bacana que a gente vê que eu começo sempre, quando eu começo as nossas entrevistas aqui no Papo Direto, eu costumo falar o seguinte: quando o técnico ele vem algumas referências pra gente, porque a gente já sabe que a entrevista ela vai ser super rica, porque você vê que o cara já tem uma referência, uma base para ele falar do esporte. Ô Kleber, mas como surgiu essa ideia de você, depois que você foi atleta, ser técnico de voleibol? Como que foi? Conta pra gente. Quando que passou pela sua cabeça? Eu quero ser técnico de voleibol. Então, mesmo quando eu já jogava na base, eu sempre observava muito, né? Eu gostava dos treinamentos. E depois, quando eu parei, eu sempre acompanhava a minha irmã, inclusive nos treinos. Sempre que eu tinha tempo, eu ia assistir os treinos, exatamente por causa dos exercícios. Eu gostava de ver a parte dos exercícios. Eu não gostava de ver, por exemplo, a parte de coletivo. Eu gostava mais de ver o treino mesmo. Então, sempre foi assim. E aí, quando eu estava com 23 anos, aí eu resolvi, eu mesmo, acho que muito parecido com o de vocês, assim, o projeto, né? Eu mesmo resolvi criar porque eu gostava muito, eu achava que eu poderia fazer, como eu tinha muito contato no clube, porque eu frequentava o clube desde criança, aí eu mesmo fui lá com a cara de pau mesmo e solicitei, né, fazer um projeto de voleibol lá dentro, né? E aí eles deixaram, começou do zero mesmo, lá com dois alunos no começo, aí foi aumentando, aumentando, né? E aí agora esse ano aqui, 2020, é o 14º ano do Olha que projeto. Então, nós bacana. começamos em 2007. Bacana, Kleber. É assim, né, que nem eu costumo falar, né? Porque você tá aqui, quando a gente vai fazer a escolha dos técnicos, né? A gente tem uma lista muito grande e graças a Deus me escutam muito de quem que eu quero entrevistar aí não. E eu sempre tento trazer as pessoas para conversar aqui, técnicos que têm uma história, que começaram mesmo, que a gente vê que o cara trabalhou. Não, o cara foi simplesmente colocado ali e deu tudo certo, acabou. E o Kleber é um cara que você vê que ele trouxe, se você vê hoje o que o Chácara, o que o Vôlei Novo Ideal se tornou, que é uma referência. Kleber muitas vezes não teve ajuda de ninguém, era ele por ele. Hoje ele já tem uma ajuda um pouco melhor. Mas, Kleber, o que passa na sua cabeça quando você vê lá atrás, no início, quando você começou com o voleibol, lá como técnico, há 14 anos atrás, e hoje?
Os 3 últimos anos, eu acho 4 últimos anos, eu acho que a sua equipe, o seu projeto deu uma alavancada muito grande, jogando federação, representando, indo para a Taça Paraná, assim, campeonatos de nome mesmo. É até engraçado, assim, quando a gente para analisar todos esses anos, né? Porque realmente tem muitas dificuldades para fazer um projeto, né? E mesmo quando a gente tem algum apoio, você sabe bem, né? A gente ainda fica meio na dúvida se o apoio é de verdade ou não. Essa é a grande realidade nossa, né? Eu estou falando isso no nosso caso, mas é em qualquer esporte do país, né? Isso é uma questão cultural do Brasil, né? Muito difícil conseguir apoio. Então, quando eu vejo que a gente chegou em algum lugar, mas assim, quando eu olho para trás, eu falo, eu não esperava que a gente fosse conseguir disputar um dia a federação, né? Só que aí muita gente pergunta como que é também jogar a federação com um projeto. Foi um sonho realizado? Sim, né? Foi sim um sonho realizado. Acho que eu já até falei isso para você, né? Só que é muito mais status do que outra coisa. E muita gente não tem coragem de falar isso. Mas essa é sim a grande realidade. Eu, por exemplo, da gente disputar a federação, a gente jogava o pré-olímpico, que não tem mais, que é uma pena até não ter o pré-olímpico, porque a gente carece de campeonatos aqui em São Paulo, né? Aí a gente, quando, por exemplo, você conhece aqui, a gente não tem verba para jogar a federação em todas as categorias. Aí a gente tem que buscar ligas fora, que é o que acontece com você também, né? A gente tem que sair para o interior, porque o custo é alto, claro, só que é um custo menor do que o da federação. Então, assim, claro que eu fico muito orgulhoso de onde a gente conseguiu chegar, né, com muita batalha, tudo, mas eu digo que jogar federação não é tudo, né? Eu já tive atletas aqui que não jogaram federação e foram muito mais longe do que atletas que jogaram federação, né? Então, é uma coisa muito relativa, né? Eu acho que, claro que o atleta ele quer disputar um campeonato de federação, a gente sabe disso, né? Mas se ele não tiver oportunidade num primeiro momento, que ele continue batalhando num local que ele vai conseguir se desenvolver bem, que ele vai conseguir colher os frutos lá na frente. Isso aconteceu muito aqui no nosso projeto. Tem um atleta que jogou Superliga, é Fernando, o nome dele, é um levantador, ele não está jogando mais, mas ele disputou 3 edições da Superliga e até o infanto ele não tinha jogado federação. Ele nunca dava certo na federação. Aí ele nunca saía daqui, ele ficava conciliando os dois, mas ele não dava certo na federação, né? Ele só foi dar certo na federação no último ano de infanto, que foi quando ele foi para Campinas, né? Então ele passou todas as etapas anteriores aqui no projeto, desde lá dos 13 anos, e só lá com 17, 18 anos que ele foi vingar na federação, né? Então é muito status, né? É bacana, tá? Mas é muito status, essa é a verdade. Não, Kleber, a gente conversando assim, quando eu escuto você falando, eu escutei o Giba falando, aí eu escutei ele, daí você pega o Walter Cadu lá do Valinhos, que é o Renata, né? E realmente, você vê. Agora eu vou fazer uma comparação, Kleber, porque eu vejo o seu projeto hoje como se fosse um Renata lá em Valinhos. Né? Logicamente que lá eles têm um apoio muito grande da prefeitura, né? Porque o interior tem essa visão, as prefeituras do interior têm essa visão e talvez as prefeituras da Grande São Paulo e da capital não tenham essa visão ainda. Kleber, por que você é o maior formador de base, eu acredito, né? Porque você trabalha com a base, você faz um trabalho que é super difícil, que quase ninguém consegue fazer, é trabalhar com pré-mirim masculino. Kleber trabalha com pré-mirim masculino, que está quase praticamente extinto, né, Kleber? Os clubes não têm pré-mirim. E, Kleber, na sua concepção, você acha que ainda existe um preconceito da parte dos pais para o menino vir para o voleibol, talvez no iniciante, lá quando ele está com 10, 11 anos, porque o menino ele começa a aparecer realmente no voleibol no mirim que ele tem que lá 14, 15 anos, né? E a menina já não, a menina já aparece no iniciante. Você acha que existe esse tipo de pai que fala, não, meu filho vai jogar futebol? E por que isso? Mas é uma questão cultural, Caio, eu acredito. Porque, por exemplo, se você pega os nossos atletas do infantil e você faz uma pesquisa, eu sei porque eu sempre faço isso com eles. Mais de 90% vai responder para você que passou pelo futebol antes. Então, eles foram obrigados, entre aspas, né, a fazer uma escolinha de futebol.
Então é uma questão, eu até brinco que quando você estiver dando um treino para um pré-mirim ou iniciantes e chegar um atleta para fazer um treino, né, um teste, alguma coisa, não deixe esse menino embora, né, porque se ele apareceu ali nessa idade, né, é uma coisa rara isso acontecer. E essa pergunta é excelente, porque o que acontece muito? O menino resolve jogar, né, ou tem a oportunidade e aparece só no infantil. E às vezes a gente não tem tempo de fazer o mesmo trabalho se ele tivesse aparecido no iniciantes. Né? É claro que tem atleta, cada atleta tem o seu tempo, tem atleta que se desenvolve mesmo assim muito bem, mas tem atleta que não. Tem atleta que parece que fica faltando um algo a mais, e esse algo a mais era exatamente ter começado antes. Né? É uma pena, né? Mas é uma dificuldade no voleibol masculino. Mas não é só aqui em São Paulo, isso aí é no país inteiro, né? O Kleber, você falou uma coisa aí e eu levo muito isso ao pé da letra. Quando eu vou. Quando você coloca lá a peneira do mirim, do pré, e o menino chega lá no iniciante e tal, e eu já falo para todos os professores da comissão técnica, ó, o moleque do pré-mirim, ele tem que ser aprovado. Ele, que nem você falou, ele tá buscando algo naquela idade. Se você talvez você fecha a porta, não dá porque a coordenação motora dele não é tão boa. Ele não sabe fazer um toque direito, uma manchete. Isso você vai trabalhar, e a criança nessa faixa etária é mais fácil de aprender do que você for treinar um moleque no infantil, né? O moleque aprender lá no infantil, né? Talvez você vai ter um trabalho muito grande na base com ele no pré, quando chegar no infantil você não tem tanto esse trabalho, mas é super perfeito. Agora linkando o Kleber, essa pergunta que você me respondeu, Kleber, por que que os maiores clubes de São Paulo, eu não vou citar nomes aqui, eles não gostam de trabalhar com a base. A base está se acabando. Por isso que eu falo que os patrocinadores têm que começar a olhar melhor com um olhar, não é porque a JR tem um projeto bonito, o Novo Ideal tem um projeto muito bonito, mas começar a olhar para esses projetos menores com um olhar diferente. Por quê? Esses são os responsáveis por fazer a base. Porque o clube X lá em cima, ele não quer trabalhar mais com a base. Muito clube tem a partir do infanto só e acabou. Por que você acha que os clubes não investem dentro da base mais no Brasil? Primeiro, cara, eu acredito que, na verdade, os clubes estão acabando, né? Eu falei isso até numa outra live esses dias, porque se a gente analisar as equipes que disputam federação e até mesmo as outras ligas, a maioria das equipes não são clubes. Então, muitas equipes são prefeituras, né? Ou então associações com projetos independentes, tipo os nossos projetos, assim. Né? É isso que tem acontecido muito. Então, os clubes não apoiam. Eu estou falando clubes de forma geral. E os clubes grandes, para eles, dá muito trabalho fazer base e é uma coisa que para eles não dá retorno. Porque o que acontece? Chega numa categoria infanto-juvenil, tem que trazer de fora. Né? Então, para que eu vou trabalhar com o atleta desde pequeno? Porque nós sabemos que não são todos que vão se desenvolver. Porém, o processo é importante, porque não é só jogar voleibol, tem outras coisas por trás, né? Mas como o foco deles é apenas o voleibol, então não faz sentido para eles fazerem isso. Aí depois eles vão ter que completar ou montar inteiro, porque muitas vezes o trabalho de base é mal feito, aí eles têm que montar uma equipe infanto-juvenil inteira com gente de fora. A gente já viu isso várias vezes. Eu já vi clube que tem adulto, quando tinha todas as categorias, chegava no infanto, tinha que trazer todo mundo de fora. E um dos motivos era porque não trabalhava bem. A gente sabe que tem atleta que não vai mesmo dar sequência por vários motivos, né? Mas muito disso acontecer porque não trabalha bem. E aí não faz sentido, né? É um gasto enorme para um retorno que não vai existir. Então é mais fácil já trazer o atleta pronto, né, e colher os frutos. Né? Isso é um grande problema das nossas categorias de base, né, no país. Kleber, hoje o esporte ele não é valorizado dentro do nosso país. E o esporte ele não é um instrumento, as pessoas não veem o esporte como um instrumento de educação. Né? E o esporte é um instrumento de educação, é um instrumento de você formar o cidadão, porque, como você falou, não é só o voleibol. Né? Por trás, eu tenho certeza absoluta que o Kleber ele forma ele não só o atleta, mas o cidadão, ele ensina o respeito, tem a educação informal, né? Querendo ou não, você trabalha a educação informal. Então, assim, como eu digo, ser técnico de voleibol não é só você pegar lá, assinar toque, manchete, porque muitas vezes o atleta vai chegar com um problema de casa e é você que vai ter que ir lá conversar com ele, tentar
trazer ele de volta. É nesses fatores, muitas coisas as pessoas não vê dessa forma, né, Kleber? É bem bacana escutar você falar assim. E, Kleber, você tem ideia? Eu tenho certeza você que é um cara que tem uma experiência muito grande aí, cara. Você transforma muitas vidas, né? Você transforma muita vida de atleta, né? Porque muitas vezes, principalmente na base, o atleta poderia estar num caminho, talvez até um caminho perdido, e por causa de você lá com o seu projeto, mudou a história do atleta, mudou a história da pessoa. O que você tem? O que você tem a falar sobre isso pra gente? Sobre essa mudança de vida do atleta dentro do voleibol? Isso acontece muito, né? É que muita gente, não, às vezes, não cria essa ideia na cabeça porque possui uma imagem do voleibol ser um pouco elitizado, né? E acha que o atleta de risco, numa situação de risco, ele não vai ter oportunidade nenhuma de participar. Eu, como fui, né, e sou professor de matemática do Estado, então eu passo o dia também com outro público, né, que é um público diferente, né, do que a gente está mais acostumado numa instituição privada, enfim, né. E já teve várias oportunidades, o ano de 2016 mesmo, né, eu enchi aqui no nosso projeto de meninos lá dessa escola pública, meninos de bairros periféricos mesmo, sabe, né. Então, assim, a gente também faz essa parte, né? É que a gente não fica divulgando tudo, porque não há necessidade, né? Mas Exatamente. é uma parte bem bacana de fazer. Agora mesmo, nesse ano também, com a parceria com o Colégio Novo Ideal aumentando, eu consegui também montar uma equipe de basquete também, trazendo Olha que meninos bacana. dessa escola que é de periferia, né? Então, assim, eu sempre procurei ter essa visão. Chega atletas nessa situação aqui. Muita gente não sabe, mas as nossas categorias aqui, eles pagam para treinar também uma mensalidade. Não é um valor alto, né? Só a equipe da federação não, mas as outras categorias eles pagam um valor, né? Você conhece bem porque eu já te contei. Então, mas já teve vários casos de eu ficar com o menino aqui porque eu sabia que ele não tinha condições de pagar e eu pagar do meu próprio bolso e ele nem É, sabe, mas para ele ter é, acesso, né? Então isso acontece muito aqui também. não. Ô, Kleber, é assim, cara. O que eu acho o super. Eu e o Kleber, toda vez que a gente vai jogar junto, a gente. Meia hora de jogo e o Kleber fica conversando pra caramba, né? E a gente deixa os moleques lá aquecerem, a gente vai conversar e a gente troca essas figurinhas, muitas coisas. Ô, Kleber, você, agora eu vou levar um pouquinho você lá pra lembrar os seus meninos do Infanto. Que os meninos do Ideal, eu acredito que o Kleber ele é muito firme em relação a isso, são meninos super educados. Toda vez que eu vou já com o Kleber, os meninos vêm, conversam comigo, cumprimentam, são meninos super educados. Ô Kleber, em relação dentro da federação, você acha hoje, Kleber, porque assim, a Federação Paulista, ela é a única federação que tem algumas regras bem diferentes das outras federações fora do país, né? É a federação mais cara para se jogar, é a federação que provavelmente tem menos times competindo dentro das categorias. Kleber, por que você acha que existe essa resistência da federação de facilitar a entrada de outros times? Talvez pelo custo-benefício, né? Que você falou, é muito caro jogar a federação realmente hoje. Você acha que a federação é resistente em deixar outros times entrar? Ou você fala, não, cara, a federação ela facilita muito, né? Como que você pode passar essa experiência pra gente? Que pergunta polêmica, né? Mas eu falo assim, para mim é assim, ó, é um monopólio, né? Porque só existe ela. Sempre que é um monopólio, Caio, é muito complicado, né? Porque é a pessoa que dita as regras. Então, quando tem só um ditando a regra do voleibol, você só tem aquela opção, você faz o que você quiser. Enquanto o financeiro falar mais alto, aí a gente não vai caminhar, né? Então, o foco está no adulto, porque dá retorno financeiro. O foco não está na base, que mesmo sendo cara, perto de um adulto, não dá retorno financeiro. Né? Então, não faz para eles, não estão preocupados em ter número, em ter quantidade, né? Eles não estão preocupados com isso. Só que, é claro, uma hora vai acabar, né? A fonte esgota. Ah, né, Kleber? Dentro da Sim, é que nem eu base, falei, lá clube não embaixo tá existe acabando. mais. Sim, você pega 10 anos atrás, tínhamos muitos clubes. Hoje não temos mais. Né? Daqui a pouco não teremos mais projetos que nem o nosso, né? Porque cansa ficar toda hora fazendo dessa forma.
Ô Kleber, eu tô te perguntando, mas eu faço a pergunta para todo mundo. E teve dois professores do interior que me responderam a seguinte pergunta, que foram da federação, desculpa, saíram da federação, estão jogando sua liga, e eles mesmos falam. Falou assim, o nosso intuito não é você jogar, ter o status de você jogar federação e talvez você não joga a quantidade de jogos que você tem que jogar pro atleta, que ele tem que jogar lá na base, o mirinzinho tem que jogar bastante para ele criar uma experiência e você vai escrever um campeonato que é caro para você jogar durante um ano 10 jogos. É muito complicado. E aquela coisa, quando você federa o atleta dentro de São Paulo, dentro do voleibol, o atleta você se perde, até porque o atleta ele só pode jogar a federação. Né? Muitos campeonatos, por exemplo, o escolar, que deveria ser um campeonato super forte, que incentivasse, você federou o atleta, você não pode mais o atleta dentro do escolar. E dentro do mirim, do pré-mirim, isso aí é terrível. Né? A federação, a organizações teriam que pensar também em relação a isso. Por quê? Por exemplo, o handball. O handball não existe você federar o atleta na Federação de Handball Paulista. Né? Não existe aquela coisa você ter registro. Não, o moleque, só é a parte do infanto, né, que é uma outra nomenclatura que eles usam, que o moleque é federado, porque ele quer que o moleque jogue o celular. E na federação não acontece isso. Né? Eu tive a oportunidade de entrar na federação com o Mirim, mas com a federação facilitou a gente em várias coisas, mas, aí a gente vai federar o moleque para jogar com mais 6 equipes, e depois? Talvez, né? Não é uma coisa. Mas isso você falou, é verdade. Infelizmente, o nosso país tem essa cultura. Ontem, Kleber, eu quebrando o protocolo, eu escutei o filho do Netinho falando assim numa entrevista, né? Eu esqueci o nome dele. Sobre essas manifestações, sobre, né, tudo. Aí ele pegou e falou assim: primeiro ponto, todo mundo se fala que vai haver um novo mundo novo. O brasileiro não é assim. O brasileiro ele esquece muitas coisas. Quando passar tudo isso, ele não vai esquecer tudo que aconteceu. Essa é a verdade. Ele falou, e para você, muitas pessoas querem lutar, querem protestar, mas a pessoa não sabe a história da raiz. Para que você está fazendo aquilo? Então, muita pessoa não tá dentro da federação, não sabe o que acontece dentro da federação, não tá dentro do voleibol. É muito fácil o pai chegar lá e falar, porque eu tenho certeza, eu passo por isso. Os pais interferem muito, os pais querem que o filho joga e você tem que dar um jeito. E, Kleber, linkando a tudo isso, como que o seu comportamento com os pais lá da base? Os pais interferem muito, os pais cobram muito? Assim, não, Caio, para mim é super tranquilo. A forma que eu trabalho, eu passo os pais que às vezes é importante o atleta ficar no banco. Como que acontece isso lá com você? Eu acredito que muda muito, Caio, de uma categoria para outra, né? Sim. A categoria dos menores, lá, iniciantes, pré-mirim, mirim, os pais acompanham muito mais, né? Aqui, nós não existiríamos se não fosse a presença dos pais. Né? Os pais são extremamente importantes. Né? É claro que, ao longo dos anos, a gente vai aprendendo como lidar com isso. Porque da mesma forma que tem pais que são extremamente apoiadores do projeto, estão conosco, tem aqueles que estão apenas enquanto os filhos são titulares. Que isso também acontece muito. Né? Muita gente não fala, mas é a verdade. Né? Aí é claro que com o tempo a gente leva tanto chutes aí, né? A gente vai aprendendo com o tempo, né? Mas eu já tive diversas situações aqui envolvendo os pais, mas eu prefiro ficar com a parte dos pais que apoiam de verdade mesmo, que fazem o projeto acontecer, que são o nosso transporte muitas vezes, que são a nossa alimentação muitas vezes, né? Então, acho que não é só aqui, é em qualquer lugar. Né? Mas nós vamos nos deparar com aqueles doidos que querem o filho dentro da quadra a todo custo. Né? E aí a gente tem que ter um jogo de cintura danado, porque aparece cada situação, quando a gente acha que já viu de tudo, vem uma nova situação. Né? É verdade. E a gente tem que se controlar, né? Que é o Kleber, a gente tem que se controlar, saber controlar a situação, é difícil. Ô Kleber, o que é essencial? Vamos falar do infanto lá, que já é um pouco pensando só em competição. O que é essencial num time para você? Para mim, Caio, em qualquer categoria, mas no infanto mais ainda, é a transparência com o atleta. Que nem, uma coisa que eu gosto muito de fazer aqui é não mentir para o atleta. Que nem, você vai lembrar muito bem, porque eu conversei com você antes, né, que foi a vinda do Eduardo pro nosso projeto, né? Em nenhum momento eu fui iludir o menino, falar, não, você está sendo chamado para jogar federação, você vai jogar isso, você vai jogar aquilo. Né? Eu não falei em nenhum momento disso com ele.
Né? Pelo contrário, eu fui lá e falei para ele qual era a real. Olha, eu estou te chamando, né? Se você evoluir, pode ser que você tenha alguma chance, né? Mas eu vou colocar você para jogar outras ligas e vamos ver no que vai dar, né? Então, eu acredito que isso é muito importante, né? Agindo dessa forma, você cria credibilidade, o atleta confia em você, ele entende o processo e aí ele acaba evoluindo. É uma pena que não são todos que entendem. Muitos não têm paciência e não entendem, né? Cada um tem o seu tempo. Né? O caso do Eduardo, ele teve o tempo dele e ele que construiu as oportunidades. Teve menino que acabou não jogando, né? Mas eles não entendem dessa forma. Né? Eles querem jogar, só que o jogar é só o final, tem todo um processo antes. Exatamente. Onde vai chegar? Eu lembro, eu e o Kleber, a gente tem uma. A gente já tem história. Eu lembro que nós estávamos no Mestre do Vôlei, né, Kleber? Um evento sensacional que a gente não dormia. Eu e o Kleber, que a gente não descansamos nada, 7 dias, parecendo zumbi, né? Que sem descansar os atletas. E eu e o Kleber, a gente naquele evento, eu e o Kleber eram os únicos, né, Kleber, que era da capital, que era próximo, né? O resto era tudo pessoal do interior. E hoje eu gosto muito do pessoal do interior, mas tem cidade aí que nem quer falar com a gente, né, Kleber? Essa é a verdade, né? Aí, e eu conversava só muito com o Kleber, então a gente jogava muita figurinha. E o Kleber viu o Eduardo jogando, e o Kleber viu. E pra você ter uma ideia que é muito transparente o trabalho comigo e com o Kleber veio até mim e falou: Caio, eu acho que eu vou dar uma oportunidade pro Eduardo, o que, que você acha, tal. E a gente conversou bastante. Em nenhum momento eu falei: não, Kleber, você não vai levar o Eduardo, não sei o quê. Não, por ao contrário, eu falei: eu acho que a gente tem que ver o que é melhor pro atleta, né? É isso que falta em muitos técnicos, né? E eu falei pro Kleber: não, bacana, tal. Conversei com o Edu na época, falei pra ele, ele ficou feliz, mas ficou na época meio nervoso, mas falei: não, fica tranquilo, vai, o Kleber vai conversar com você. Conversei com a mãe do Eduardo também, ó, pode ir, o Kleber é um profissional exemplar, sem problema nenhum. E a gente vê o Eduardo crescendo a cada jogo. Com o Kleber, teve um campeonato que ele foi jogar um TVG que eu vi o Eduardo jogando, eu fiquei tão feliz com a evolução do Eduardo que eu falei: tá vendo? E às vezes, né, Kleber, tem técnico que fala: não, você não vai poda um moleque, quer um moleque embaixo de suas asas e o moleque não progride nada. Né? Porque eu via que o Eduardo comigo não ia mais evoluir mais do que aquilo que ele já tinha evoluído. E que o Kleber evoluiu muito mais. Né? Ô, Kleber, vamos falar um pouquinho agora sobre coisas legais. Felicidade. Qual foi o título, Kleber, até hoje, para você que te emocionou? Que quando fala assim, olha, de título, você fala: ó, esse título para mim foi o título que eu me emociono. Qual que foi? Fala aí pra gente. Essas perguntas são sempre difíceis. Porque assim, ó, já teve ano que não veio o título, mas foi muito melhor do que tudo, sabe? Teve anos que o título veio e talvez sabe? Não foi nem merecido, né? Mas aqui pelo nosso projeto aqui, a gente jogou várias vezes já o TVG com a molecada. Né? E em 2017, eu incluí principalmente dois atletas adultos junto com a molecada para disputar o TVG. E é um campeonato muito forte, né? Porque a maioria da turma que joga TVG é galera que já jogou federação em algum momento, quando era mais novo, tal, ou outros campeonatos pelo interior, enfim. Você conhece porque vocês também já jogaram. É um campeonato bem forte, né? E nós sempre entramos no campeonato sem o status de favorito para a conquista do campeonato, principalmente pela idade da turma, né? E a gente conseguiu ser campeão, né, no primeiro semestre de 2017 da Série Ouro, né? E foi inclusive invicto, né? Nós não éramos os favoritos, eles colocavam outras 3 equipes como favoritas, e a gente foi lá e a gente surpreendeu, a gente ganhou todos os jogos, né? E a final também. Então foi marcante por causa disso e de ver meninos bem novos ali dentro, né, disputando um campeonato, mesmo sendo amador, não importa, mas um campeonato adulto com nível bacana, serviu de experiência para todos, evolução também. Então foi bem marcante aqui, por causa disso, né, porque teve uma história toda por trás. Bacana, Kleber. É legal quando a gente, porque assim, eu acredito que você é bastante competitivo também. A gente fala assim: e participar, mas ganhar é muito legal também, né? Isso todo mundo gosta. Isso eu acho que nasce no DNA do brasileiro. Kleber, agora a gente vai fazer um jogo aqui. A gente fala que é um jogo direto.
pro segundo bloco, eu vou falar uma palavra ou uma frase e você me responde com uma palavra ou uma frase. Tudo bem? O que vier na sua cabeça aí, ok? Preparado, né? Voleibol. Vida. Inspiração. A minha irmã. Família. Família. Nossa, família é tudo. Para mim é tudo. Pode continuar, desculpa. Não, é tudo. Para mim tudo. Família é tudo. Decepção. Decepção? Nossa, que difícil. Nossa, Caio, não tem uma decepção. Faz uma palavra, algum gesto que você acha. Me fizeram essa pergunta, né? Ah, então, E eu falei que a decepção para mim é ingratidão, né? Porque a então, eu gente ia falar isso. Ingratidão de alguns atletas, eu ia a falar. gente tá nesse, a gente passa muito por isso, né, Kleber? Às vezes você faz tanto pelo atleta e você fala sim, sim, sim. Quando você fala um não, você já é a pior pessoa do mundo, né? É complicado. Oportunidade. Oportunidade. Construção. Você tem que construir a oportunidade. Uma palavra. Uma palavra? Ah, voleibol. Um número. Um número? Nossa, eu não tenho essa coisa com número. É que você é matemático, né? Você não tem, você gosta de todos os números. Nossa, eu não tenho nenhum número mesmo. Não sou de superstição com número. Um pensamento. Um pensamento é continuar fazendo base até onde der, até onde eu aguentar. E vai ser muito, se Deus quiser. Uma frase. Eu também não sou de essas coisas de ficar bitolado em frase, assim, alguma coisa. Nossa, eu não tenho, cara, eu não tenho essas coisas. Essa é a intenção, pra gente. Um sonho. Eu acho que, assim, com voleibol, eu não tenho vontade de ser técnico de time adulto, de nada disso. Eu gosto mesmo de trabalhar base, né? Então, de acordo com carreira, assim, eu acho que sonho eu já realizei todos. Ah, você não tem o sonho de continuar anos e anos na federação? Não, não tenho esse sonho também, né? Ah, não faz diferença para você? Não, para mim diferença faz estar trabalhando com atleta, estar em alguma competição, né? Então, para mim, se tiver que dar 50 passos atrás, a gente dá 50 passos atrás, não tem problema. Para mim, o mais importante é estar dentro do meio. Uma realização. Uma realização, aí não é do vôlei, que é ser professor de matemática. Sempre foi uma realização, um sonho, assim, né? E eu realizei esse sonho. Que é uma coisa que eu gosto muito também. Ai, que bacana, Kleber. É assim, né? A gente é técnico de voleibol, mas a gente tem que ver que tem o Kleber técnico de voleibol, o Kleber professor de matemática, o Kleber filho, o Kleber amigo. Trabalhar nessa área, né, Kleber? Eu falo que é muito gratificante você trabalhar com o atleta, você ver o desenvolvimento do atleta, mas também tem aquele lado pessoal que as pessoas não entendem, né? Porque as pessoas vê o Kleber sempre como técnico, né? Como aquela pessoa na quadra, as pessoas muito difícil. Assim, o atleta até que não, né? O atleta conhece você, tá ali no dia a dia com você, mas as pessoas que não te conhecem vê a figura do técnico como o que ele vê ali na quadra, ele leva pro resto da vida, né? Isso que eu sempre falo. Ô, Caio, nós ficamos muito expostos, né? É, A gente fica numa exposição gigantesca ali, a gente coloca a cara a tapa ali, né? Só que é aquilo que eu costumo falar, para julgar, aparece um monte de gente para fazer julgamentos, né? Só que é aquilo que eu falo, aquele momento da quadra ali é um dos momentos de todo um processo gigantesco, ou é só mais um momento, né? Então ninguém tem que julgar nem avaliar nada. As pessoas não conhecem o que está acontecendo, o que aconteceu, todo o caminho para chegar até ali, né? Isso eu estou falando de gente de fora, de gente de dentro, de todo mundo, né? Então, assim, é muito complicado você querer avaliar ou julgar alguém por um jogo, pelo que você viu naquele momento do jogo,
né? Que nem eu ouço muita gente falar, nossa, como você é bravo e não sei o que e tal. Gente, vem me conhecer primeiro que não vai ver que não tem nada disso, né? Então assim, tem que conhecer, tem todo um processo, né? Mas porque viu eu dar bronca, porque viu eu de cara feia, porque viu não sei É, o quê. só Ah, fala que eu sou para, louco. né? Só fala que eu sou louco. Ô, Kleber, vamos trocar de assunto aí. Ô, Kleber, eu sei que você tem uma parceria lá com o Leandro, de Itaém, que tem um projeto também magnífico também com o voleibol. Já tive a oportunidade de jogar contra o Leandro, já tive oportunidade, não conheço muito o Leandro, mas já tive a oportunidade de conversar com ele. Como começou essa parceria você com ele? O Leandro eu conheço desde quando ele era moleque, porque ele jogava e eu enfrentava ele, né? Eu tinha muita amizade com o treinador dele e eu tinha parceria com o treinador dele. E o Leandro, inclusive, jogou para mim já também, quando era novo, né? Porque agora ele também tá velho. Mas E aí, em 2016, foi o primeiro ano de parceria com o Leandro como técnico. E aí, o ano passado, com a possibilidade de nós jogarmos federação, na verdade, no final de 2018, quando eu fiquei sabendo que a gente ia jogar federação, aí eu procurei o Leandro, né, para a gente fazer uma parceria, porque nós precisávamos de uma associação, né, para disputar a federação, para nós fazermos a parceria, e aí nós acabamos também representando a cidade de Itanhaém em jogos regionais, joguinhos da juventude, jogos, enfim, tudo que é da coordenadoria do Estado, né? Mas eu já conheço o Leandro há muito tempo, é uma pessoa de confiança, a parceria com ele sempre dá muito certo, porque é aquilo que eu falo, para a parceria dar certo, tem que ter benefício para os dois lados, né? Então a gente consegue medir bem essa parte, né? Ninguém sai ganhando totalmente, ninguém sai perdendo totalmente, né? Por isso que dá certo, a gente está muito bem, né? Então já vai, foi ano passado na federação e esse ano, né, também, mas não teve nada ainda, né? A gente não sabe. É, E tem bacana. também a parceria com o Novo Ideal, né? Isso, Que eu vou falar. começou também no final de 2017, né? Aí a gente iniciou essa parceria em 2018, né? Eu sempre busquei, você falou agora há pouco aí uma coisa que é muito importante, e eu sempre busquei, que é juntar a educação com o esporte, né? E sempre foi muito difícil encontrar a escola parceira aqui. E aí quando eu já meio que nem esperava mais isso, aí um amigo meu me indicou no Novo Ideal, que é um colégio muito bacana aqui em Diadema, né? Um colégio que acredita no esporte, que acredita nos mesmos valores que eu acredito aqui no projeto. Aí por isso que essa parceria tem dado certo, está caminhando bem. Na verdade, a chegada do Novo Ideal mudou muita coisa na nossa realidade aqui, né? Melhorou muito a chegada deles, em todos os sentidos. Principalmente na forma como nós somos tratados. A parte financeira, claro que é importante, os custos de federação são muito altos, né? Mas a forma como nós somos tratados por toda a estrutura do colégio lá, por todas as pessoas, né? Isso faz toda a diferença, né? Eu tenho certeza que todos os atletas daqui se sentem muito bem quando entram lá na escola, porque são sempre muito bem recebidos. Ai, que bom, Kleber. A gente tem bastante não, né? A gente tem alguns colégios que vê o voleibol, outra modalidade esportiva muito importante, e a linha que é a educação, que se associa a algum clube ou algum projeto, mas ainda é pouco, né? Ainda é pouco. Parabéns pelo Colégio Ideal aí que faz esse trabalho com o Kleber aí. Eu tenho certeza que, se Deus quiser, vai longe o trabalho de vocês aí. Ô Kleber, tem algum acontecimento inesquecível para você dentro do voleibol que você fala, pô, Caio, quando eu paro e penso por esse momento para mim eu não esqueço? Pode ser uma derrota, alguma coisa que o atleta falou para você. Assim, uma coisa que me emocionou muito foi quando eu já tinha visto pela televisão, mas quando eu fui assistir ao vivo ali em São Bernardo, que nem eu falei, o menino que foi formado aqui disputando a Superliga, né? Então você vê, e foi um jogo contra o Sada Cruzeiro ainda, né? Então assim, quando eu estive ali de fato, presente mesmo, de corpo mesmo, ali vendo, né? Aí eu me emocionei bastante, porque anos anteriores era eu sentado junto com ele ali assistindo e falando diversas coisas, né? E aí anos depois você vê o cara lá dentro, né? Isso é muito bacana. Então acho que isso é muito legal.
né, quando acontece. Os Com certeza. títulos, não sei o quê, ficam para trás, mas essas marcas assim, elas ficam para sempre. Verdade. Ô, Kleber, agora você, profissional, o que, que você diria para essa molecada que tá vindo aí, que quer ser técnico de voleibol, que tá se formando aí? O que, que você diria para eles? Caio, você pode perguntar de novo? Posso, claro. O que, que você diria, Kleber, para essa molecada que tá vindo aí, que quer ser técnico, tá se formando, que quer trabalhar com voleibol? Primeiro de tudo é ter paciência, né, muita paciência, porque não é um meio fácil de se manter. Na verdade, eu acho que é praticamente impossível se manter, né? Você tem que ter uma outra função, uma outra atividade, né? Então, a paciência, eu acho que é a palavra-chave para quem está chegando aí, né? Eu vejo muita gente chegando já querendo ser técnico de infanto, já se achando preparado para isso e não sei o que para aquilo, né? Então, assim, acho que tem que ir devagar, tem que procurar aprender bastante, procurar pessoas que vão te dar algum suporte e ser muito observador, né? Eu lembro que em 2010, vários anos, né? Mas em 2010 eu ia de voluntário acompanhar um treinador chamado Éder, né? Eu ia com o meu caderninho, tudo que ele fazia, os treinos, eu já começava a escrever, não sei o que, só eu entendia, porque era tudo rápido ali, um monte de rabisco. Aí depois eu até mostrei uma vez, ele falou, nossa, não consigo entender nada do que você fez aí. Eu falei, então, só eu entendo o que eu desenhei aqui, né? Mas eu estou aqui marcando, eu gosto de marcar para eu poder aplicar isso depois. Então, acho que é muito importante, né, você observar, que nem eu tive a oportunidade de passar pelo Centro Olímpico também, trabalhei lá, trabalhei em Mauá também, né, e sempre gostei muito de observar os outros treinadores. Né? Tem uma técnica que trabalhou comigo aqui na chácara, a Carol, eu trabalhei com ela em Mauá também, eu gostava muito de ficar olhando os treinos dela, acompanhando, né? Eu chegava em casa eu também já ia escrever o que ela tinha feito, né? Então eu acho que tem que ter paciência, essa é a dica que eu dou. Né? Porque tem muito técnico que tá chegando da noite pro dia achando que é aquela coisa, né, Kleber? Eu acho que a humildade, ela, em relação, as pessoas elas confundem o que que significa a palavra, o que que significa ser humilde, né? Humilde não é você ser inferior a ninguém, mas você saber, por exemplo, que nem o Kleber é um cara que tem uma experiência super, eu tenho muito que aprender com você, aí você pega o Giba, eu tenho muito que aprender com o Giba, são caras que têm mais experiência que eu, então eu sempre escuto, tento conversar, troco figurinhas, é isso que as pessoas precisam, né? E as pessoas, às vezes, talvez, né, Kleber, hoje eu vejo alguma molecada, alguns técnicos por aí que às vezes é meio ignorante, meio arrogante, porque eu sei e tal. Mas isso aí, que nem você falou, tem que ter paciência, vai aprender. Né, Kleber? Cada jogo você aprende uma coisa. Ô Kleber, qual o momento mais gratificante de ser técnico para você? Eu acho que é quando você encontra o atleta anos depois e você vê que ele está bem. E quando eu falo bem, não é bem porque ele virou jogador, não é isso não. É bem porque ele está trabalhando, tá ou estudando, ou fazendo as duas coisas, mas você vê que é uma pessoa que conseguiu sugar tudo aquilo que você passou para ele anos anteriores, né, com relação a caráter, com relação ao compromisso, comprometimento. É muito bom você encontrar alguém. Eu encontro muito, porque muitos atletas que passaram aqui pelo projeto já têm lá os seus 25, entre 25 e 20 e 30 anos, e estão tudo jogando TVG. Então eu encontro essa turma, né? Aí você começa a conversar, você vê que constituiu família, ou está trabalhando super bem, sabe? Pessoas que seguiram uma carreira mesmo e estão fazendo sucesso dentro daqueles, de acordo com aqueles princípios que você trabalhou anteriormente. Acho que isso é muito mais importante. Não é o voleibol é legal, é muito bacana, lógico, mas as coisas que ele traz para nós, né, que ele oferece, é muito maior do que ele próprio. Né? Essa que é a grande verdade. Bacana. Mais uma vez, né, Kleber, você falando aí que o voleibol não é. A gente não se forma só o voleibol, né? A gente forma o cidadão, né? Então isso que é gratificante, né, Kleber? Ô Kleber, qual o aprendizado geral que o voleibol trouxe para você em ser técnico? Sendo o que trouxe para você falar, Caio, isso eu aprendi sendo técnico?
acho que da forma como foi feito aqui, né? E não foi nenhuma escolha minha. Foi porque o caminho foi levando a isso, que é a questão da persistência, no meu caso, né? Então eu tive que ser isso o tempo inteiro, né? Eu não vou falar para você que eu nunca pensei em desistir, inúmeras vezes, né? Por isso que eu brinco muito que sem a minha irmã, que até causou aí, acho que um pouquinho na live, eu vi umas mensagens aí, que é a Chu, sem ela eu já teria desistido, né? Porque ela tá sempre ali me puxando para, não, não é assim, calma que vai dar certo, calma, não sei o quê. Né? Então muita gente não sabe porque eu que acabo dando a minha tapa, a cara aqui, né? O povo bater, né? Eu que apareço na linha de frente, mas ela por trás, eu diria que é a mentora de tudo. Né? Ela que me segura de tudo quanto é jeito para que eu não desista. Então, eu acredito que persistência é a palavra aí que eu mais aprendi ao longo desses anos. E a gente tem que ter muita, viu? Não, eu imagino, Kleber, você tem muito mais tempo, a JR tem 4 anos só, você já tem 14 aí, 10 anos a mais que a gente. E muitas vezes eu também, eu até costumo falar, falei na live do Benê que eu penso muitas vezes em desistir, o Benê, opa, calma, né, assim, porque tem momentos, né, Kleber, que lembrando que o técnico também é um ser humano, né, e tem uma, você tá ali cavando, 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 tem um momento que você cansa, fala, meu, não dá, chegou, não tem como. E sempre tem que ter uma pessoa mesmo lá, ó, calma. É assim, muda aqui, pro lado aqui, que você vai, que vai. Ô, Kleber, a gente sabe que você é o cara que mais forma em relação à base, o masculino é muito forte, né? Você gosta, eu acho que você gosta de trabalhar com menino mesmo, mas você tá com um projeto, você começou desde o ano passado um projeto com o feminino. O que você tem a dizer aí pra gente do infantil feminino seu aí? Como que tá sendo, agora que parou essa pandemia, mas antes, como tava sendo o trabalho com essas meninas? Caio, o feminino aqui sempre foi muito mais difícil para nós. Até porque a gente não tem uma conotação tão competitiva para o feminino. Né? Diadema possui na cidade equipes que disputam federação no Sim. feminino. Né? Disputava assim de clube, faz anos que disputa, faz alguns anos que está na federação. Né? Então a gente nunca fez um projeto aqui feminino com cunho competitivo. Né? Foi sempre no formato de escolinha que a gente fez aqui. Então, muita gente até pergunta, nossa, mas por que não tem a mesma. Não segue a mesma diretriz Do do masculino. masculino e tal? É muito difícil, depende de verba, depende de ginásio, que é um outro sofrimento. Então nós temos assim muitas dificuldades. Já tive lá faz tempo, né? Lá em 2008 e 2009, equipes femininas muito fortes, né? Mas nunca deu sequência. Aí em 2010 o projeto deu uma parada, quando voltou em 2011, sempre me apareceram mais meninos aqui, Uhum. né? Então meio que parece que dá sorte de aparecer mais menino aqui e azar de aparecer tantas meninas, né? Mas é Olha, mais por Kleber, isso. eu vou falar a verdade pra você. Eu acho que se você se engajasse aí pra trabalhar um feminino competitivo, acho que você se daria bem aí, viu? Ô, Kleber, você entendeu? Tem coisa que a gente não pode falar. Ô, Kleber, eu peguei algumas perguntas aqui, o pessoal tá mandando bastante perguntas, principalmente atleta seu, mas essa aqui eu achei que foi legal. Qual foi o melhor, sem enrolação aí, qual foi a melhor equipe pra você que você trabalhou? Qual ano foi a melhor equipe, o melhor time? Que eles querem saber. Eu costumo responder isso pelo ano, que foi de 2016. Mas por Então que isso? foi por causa do grupo mesmo. Principalmente o grupo infantil, infanto, masculino, e nós tivemos um grupo adulto feminino também aqui, que foram meninas, que eu costumo brincar, elas adoravam que eu chamava elas de meninas, que eram quase todas master já, mas era um grupo sensacional também. E os três grupos interagiam muito bem, então por isso que 2016 foi o melhor ano. Foram gerações muito boas presentes aqui em 2016. Entendi, bacana. Ô, Kleber, se você fosse descrever sua jornada até aqui em uma palavra, o que que você, ou uma frase, se você quiser, o que que você falaria? Uma palavra seria luta. Eu colocaria essa palavra, né? Então, colocaria uma palavra, não colocaria uma frase, não. Uhum. Bacana. Kleber, é assim, a gente conversou bastante, a gente nem viu o tempo passar. Você mentiu pra mim, você falou pra mim que você era
tímido que você não gostava de falar. Você Eu não falou gosto bastante, mesmo. simpático, viu? Foi perfeita a nossa live, o nosso bate-papo aí foi bacana, eu gostei bastante. Kleber, agora eu gostaria de você deixar suas palavras finais para quem está assistindo aí, tá? Se despedir do pessoal, fica à vontade. Queria agradecer você aí pelo convite, novamente. Já agradeci lá no início, né? Obrigado pela oportunidade de falar mais um pouco sobre mim, de falar sobre o projeto aqui também. Tem algumas novidades vindo por aí, né? Eu até conversei com você esses dias, né? A gente tem sofrido muito por causa Isso. da pandemia. Até brinquei, né? A gente perdeu quase tudo, a gente só não perdeu o time ainda. Né? Até brinquei com você, né? Eu queria agradecer os atletas aí que esteve presente aí na live, que eu vi que esse Kleber simpaticão aí é brincadeira deles, viu? Porque eu não consigo ser simpático. Não, você tá Mas sendo simpático, sim, cara. Fica tranquilo. não, eles vão. Todo dia eu falo para eles pararem com isso, mas não adianta. Aí eu agradecer todos os atletas que passaram por mim, né, os que estão presentes agora também no projeto. Né, sem vocês, nada disso aconteceria. Né, eu sempre deixo bem claro que tudo é importante, o patrocínio é importante, o espaço é importante, a comissão técnica é importante, mas se não tem atleta, não tem nada disso. Então, o atleta é a parte mais importante desse processo todo. Né? Então, gostaria de agradecer cada um que passou por mim aí, os parceiros que a gente tem hoje, né, que é o Leandro, com a VLS, o Novo Ideal, o Colégio Novo Ideal, parceria com a moça de Itu também, que a gente sempre foi para a Taça Paraná por conta dessa parceria com ela, né, extremamente competente também, que é a Alessandra lá de Itu. Os treinadores, olha o João aí. O João fica mandando mensagem só para eu falar que ele é o meu melhor atleta. Mas agradecer todos esses parceiros, né, que são muito importantes para a nossa existência e para a nossa continuidade. E a minha irmã também, que eu já não canso de falar, né? O dia que você tiver a oportunidade, eu te apresento também, que você vai gostar bastante, que é uma excelente pessoa. Sim, claro, quero Conversar ver. com ela dá uma energia e uma paz tão boa. Bacana, Kleber. Kleber, eu que agradeço de coração, de verdade mesmo, você participar desse nosso projeto, tá bom? Fique em paz, fica com Deus, que Deus abençoe você e sua família aí, tá bom? E se você perdeu a live, o Papo Direto, eu e o Kleber, fica tranquilo, tá bom? Você chegou atrasado, porque daqui a pouquinho vai estar no Facebook, no Instagram e nosso canal do YouTube disponível para você assistir tudo de novo. E quem quiser conversar com o Kleber vai estar disponível no Instagram dele para você mandar mensagem, bater um papo com ele, conhecer o Kleber um pouco melhor. Tá bom, pessoal? E não se esqueça, quarta-feira nós estaremos aqui. Não vou falar quem é o convidado de quarta-feira, você vai ter que acompanhar às 8 da noite nas nossas páginas, tá? Que você vai ficar sabendo de tudo. Kleber, obrigado, cara, mais uma vez. Fique com Deus. Beijo. Tchau, tchau. Falou. Falou. Não, Kaique. Pessoal, e é isso mesmo. Não esqueçam de curtir, mandar o seu comentário, falar o que você achou dessa live. E quarta-feira tem muito mais, tá bom? Eu fico aqui, Caio Marques. Tô morrendo de saudade de todos aí. Até quarta-feira. Beijo no seu coração. Tchau, tchau.